Vamos dar início à nossa preparação, fazendo aqui a preparação da massa, joia? O primeiro ingrediente que eu vou colocar, aqui eu estou fazendo uma vasilha por uma questão de organização. Você também poderia estar fazendo numa mesa, numa bancada. Então eu vou colocar aqui mais ou menos umas 400 gramas de farinha. Nesse caso, farinha com foco para farinha de pão. Nessa receita, para você deixar a sua esfirra ainda melhor, você pode usar melhorador de massa ou colocar 100 gramas de semolina. Substituir 100 gramas de farinha por 100 gramas de semolina. Aí seriam 400 gramas de farinha e 100 gramas de semolina. Isso vai deixar seu pão ainda mais rico, ainda mais gostoso. Aqui, ó, eu vou fazer um buraco no meio da minha farinha. Vou vir com o meu fermento. Eu estou usando aqui fermento seco, que tem certinho as 10 gramas. Se eu for usar fermento fresco, aqui estou usando fermento seco, fermento biológico seco instantâneo. Se você for usar o fermento biológico fresco, você vai usar o dobro, porque esse fermento aqui ele é concentrado. E o meu primeiro processo aqui vai ser acordar o fermento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar açúcar, eu coloquei aqui a farinha, vou colocar um pouco de açúcar, o fermento come açúcar, joia, e vou colocar água morna. A água tem que ser temperatura de dar banho em neném, joia? Então se você colocar água e ela tiver muito quente, ela vai matar o nosso fermento. Eu vou colocar bem pouca água aqui. Aí depois eu vou fazer um processo que o professor Carlão já deve ter ensinado, que é o processo de esponja. Vou fazer aqui o processo de esponja. Eu vou pegar um pouco da farinha que eu tenho aqui e misturar. Então o que acontece? O meu fermento, ele estava dormindo dentro lá do saquinho, com fome. Vocês podem ver que começou a borbulhar. Joia? Então eu vou formar aqui uma pastinha, joia? E esse fermento ele acordou. Por quê? Porque ele estava com sede, ele estava com fome, ele estava dormindo. Aí quando eu fui e dei água, quando eu fui e dei comida para ele, que é o açúcar, o meu fermento acordou. Então o que eu vou fazer? Aqui eu estou ativando o fermento para ele funcionar mais rápido. Então quando está nessa textura aqui, joia, e vocês vão perceber que ele começou a borbulhar, que é sinal de que ele acordou. Então aqui já está certo. Beleza? Eu coloquei cerca de 100 ml de água, joia, açúcar aqui, 1 colher de açúcar, junto com o fermento. Então o que nós vamos fazer? Eu vou esperar cerca de 10 minutinhos, que é para esse fermento duplicar de tamanho. E depois eu vou dar continuidade ao meu processo aqui. Depois de aproximadamente 10 minutos, nós voltamos e nós temos esse resultado aqui. Vocês viram que o fermento duplicou, quase triplicou de volume. Ele está borbulhando bastante, dá para ver bastante aqui as bolinhas. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar essa massa, joia? Então eu vou colocar aqui os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui, ó, o azeite, beleza? Vou colocar aqui o açúcar, joia? E vou colocar o sal, joia? Aproximadamente 5 gramas de sal, beleza? Eu sempre coloco o sal longe da onde está o fermento. Eu espalho ele aqui pela farinha,
Por quê? Porque o sal, ele é antisséptico, ele mata o fermento. Mas ele é importante para melhorar o sabor da nossa massa, e ele é importante para conservar. Então, uma certa quantidade de sal na nossa massa vai ajudar ela a ficar, a durar mais, a embolorar menos. Joia. Eu vou continuar trabalhando aqui com água morna. Joia. É importante que a água seja morna, não seja igual assim, hoje, que a água seja morna, ó, que eu coloque aqui o dedo e que ela não me incomode. Essa aqui ainda está um pouquinho quente, vou diluir mais. Beleza? Por que isso? Porque a água quente, ela mata o fermento. Então isso é muito importante. Às vezes você vai fazer um pão, daí a receita manda você usar água morna. A água está um pouco ainda morna. Ou o fermento vai demorar muito para crescer, sua massa vai demorar muito para crescer, ou a massa vai morrer. O fermento morreu, ele não vai fazer o seu pão crescer. Joia? Então, em primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou ir misturando aos poucos, dou uma mexidinha aqui, ó, e bem aos poucos, joia, eu vou colocando a água aqui no meio. Beleza? E vou juntando a farinha que está em volta, pegando aqui dos cantos e juntando a farinha que está em volta aqui. Beleza? Então é assim, ó, a massa ela vai ficando mole, joia? E eu vou mexendo aqui e misturando a minha massa mole. Vou colocar água bem aos poucos. Por quê? Porque de acordo com o clima, com a farinha, com quanto a farinha está seca ou não, joia, eu vou precisar de mais ou menos água. Aqui eu usei ao todo uns 200 ml. Eu acho que eu vou finalizar aqui a minha receita a uns 300 ml, no máximo de água. Então você vê que assim, que no geral, essa massa, ela tá bem mole. Eu tenho 60% da minha massa aqui, do que seria de farinha aqui, e esse restante. Então assim, pelos meus cálculos, isso já é suficiente para que a minha massa, ela dê ponto. Então o que eu não posso fazer? Jogar muita água e depois ficar jogando muita farinha. Jogar muita água e ficar jogando muita farinha. Aí eu vou ter um pão muito duro. Então o que acontece? Eu já tenho boa parte da minha massa mole. Nesse momento, vocês viram que eu ainda não coloquei a mão. Eu vou trazer toda a farinha e mexer. E ver para que ponto vai. A massa ela vai começar a ficar mais farelenta aqui, mas ela ainda está grudenta. Então vocês viram que absorveu quase que toda a farinha. Nesse momento, eu entro com a mão, joia. Nesse momento eu entro com a mão e vou apertando a massa. Trago de baixo para cima, de baixo para cima. Então, nesse momento, nós vamos começar a desenvolver o glúten da nossa massa. Eu ainda não precisei colocar mais farinha aqui, joia? Então, vocês viram que aquela proporção estava correta. Ó, quando ela começar a grudar na minha mão, eu vou começar a pegar o excedente de farinha que eu tenho aqui e colocar aos poucos, só para ela não grudar na minha mão. Então, ó, trago de baixo, dobro e empurro, dobro e empurro. E vou colocando a farinha bem aos poucos, ó. Grudou.
e vou aqui sovando a minha massa. Quem tem batedeira em casa, batedeira de massa, é o luxo, né? Então ela tá quase boa. Vocês viram que eu acrescentei bem pouca farinha depois, isso é importante. Às vezes você faz o pão fica duro, por quê? Porque você coloca muita farinha na hora de sovar. Inclusive a dica que eu dou para vocês é o seguinte, beleza, eu vou fazer uma massa com 400 gramas de farinha. Então, com 500 gramas de farinha. Coloca para fazer a base da massa 400 e usa para ir colocando a parte os restantes, os outros 100 gramas. Isso vai fazer com que o ponto do seu pão dê certinho e você não tenha aquele pão duro, seco, ó. Bem aos poucos a farinha. Conforme você vai sovando, vai formando aqui o glúten. Você vê que a massa ela vai ficando elástica. Você aperta, ela começa a voltar. Isso é sinal que a sua farinha é boa, esse é sinal que o pão está chegando no ponto. Como eu tenho um pouco de azeite na massa, o azeite é para dar elasticidade e maciez, para ajudar. Então você vê que a massa, mesmo estando um pouquinho grudenta, ela não está pegando na minha mão. Se ela fica muito grudenta, eu vou e coloco aos poucos um pouquinho de farinha. Quanto melhor a farinha, mais rápido ela vai dar ponto. Você vai ver que aqui ela já começou a formar o glúten. Ela está ficando mais branca, menos pegajosa, joia, e mais elástica. É muito importante que a gente deixe formar bem o glúten, porque senão o gás carbônico que o fermento produz, ele escapa da massa e a massa não cresce. A massa não pode ficar muito dura. Se a massa fica extremamente dura, é mais trabalhoso para crescer, vai demorar muito mais para crescer. O nosso pão, no caso aqui a nossa esfirra, não vai ter uma massa macia. Perfeito? Vou dobrando. Então aqui, ó, ela está num ponto bom. Quando você aperta, ó, e começa a voltar, é sinal que o glúten já está formando. O ideal é dar o que a gente chama de ponto de véu. O que é o ponto de véu? É quando você vai abrir a massa e ela forma como se fosse um véuzinho aqui, ó. Então eu vou abrindo aqui a massa, ó, ela está começando a formar um véu, ó. Então ela não está boa ainda, então vamos mexer mais. Então eu vou dando ponto para ela aqui, nela aqui, e já quando ela estiver com um ponto bom, eu volto com vocês. Aqui chegamos a um ponto que já está perto do desejável, beleza? A massa, ela está bem branquinha, joia, bem elástica, bem perto do que seria o ponto de véu, joia? Eu vou finalizar ela aqui, a gente vai fazer o teste. É muito difícil dar ponto de véu na mão, joia? Mas, ó, vocês podem ver que quando ela fica, há uma técnica importante, você pega a massa que está para fora, e vai colocando para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, beleza? Aí ela fica dessa forma assim. Aí eu vou apertar a massa. Deixa eu ver só um pouquinho de farinha aqui, pra não grudar na minha mão.
Aí eu vou apertar a massa e ela vai voltar quase que completamente. Aí se eu pegar para fazer ponto de véu, então uma bolinha aqui, ó. Ó. Olha como fica. Um pouquinho a mais, 100%, mas fica um véuzinho. Fechou? Daí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha massa descansar por volta de 1 hora. Enquanto isso a gente vai preparando o recheio, tá bom? Já voltamos. Deixa eu mostrar para vocês uma gambiarra que eu fiz aqui. Eu tenho uma panela de arroz velha que está aqui no escritório e eu estou usando ela como minha estufa. A panela de arroz, ela tem a opção esquentar e cozinhar. Aqui eu tenho um pouquinho, né? Temperatura baixa e temperatura alta. Então eu coloquei e foi o tempo de colocar e já crescer. Não está no fundo? Joia. Eu coloquei numa peça que tem de plástico aqui, ó. Ó. Mas eu também poderia deixar ela aqui, ó. Até grudou aqui, ó. Beleza? Então a gente tem que usar o que a gente tem à mão para acelerar o nosso processo. Só com ela tá crescendo aqui, ó. Beleza? Ah, você vai monitorando aqui a temperatura. Já vai desligando a panela. Por exemplo, eu desliguei a panela aqui. De tempos em tempos eu ligo de novo só para ela ficar aquecida, para funcionar como estufa. Na casa de vocês, como vocês podem fazer? Liga o forno, joia, deixa o forno aquecer um pouco, desliga e coloca a sua massa para crescer dentro do forno. Aí você tem uma estufa. Enquanto a nossa massa vai crescendo, eu vou aqui finalizando, fazendo a preparação do recheio. Então, para o recheio eu peguei 2 cebolas pequenas, joia, piquei bem fininho. Fiquei bem fininho aqui, ó. Eu peguei a cebola roxa para uma questão de aspecto, joia. Eu acho que vai ficar mais bonita a finalização. Joia? Agora eu vou picar também o tomate. O tomate é importante que ele seja um tomate verde, verdolengo, não muito maduro, firme. Joia. Vou dizer um tomate verde, mas tomate firme, não é tomate de molho, é tomate tipo salada. Beleza? Por quê? Porque senão ele vai sumir, a gente não vai sentir ele na preparação. Eu vou cortar ele e já coloco aqui junto. Joia. Aí eu já cortei aqui meu tomate, minha cebola, agora eu vou entrar com a carne. Aqui eu coloquei meio quilo de carne, que foi a quantidade que eu passei para vocês. Eu vou acrescentar o limão. O limão é muito importante nessa receita. O limão ele faz o pré-cozimento da minha carne, ajuda no processo de pré-cozimento. Cocção ácida que nós chamamos. Joia, dá um sabor muito interessante. Eu coloquei aqui aproximadamente 100 ml. Joia. Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui. Sal. E vou mexer aqui, ó. Misturando bem, agregando bem todos os ingredientes aqui.
E por último, eu vou colocar a minha pimenta síria. Essa aqui foi a mais barata que eu achei. Joia. Então, ela dá um sabor diferente. A pimenta síria, ela geralmente é a pimenta jamaica com outras especiarias, como por exemplo, noz moscada, canela, é uma mistura de vários temperos, tá bom? Então, você trabalha aí com a receita que você achar. Mistura bem, aí eu vou tampar e vou deixar descansando. Aí nós vamos finalizar a nossa massa e já colocar para assar. Minha massa já teve um primeiro crescimento, joia, ela dobrou de tamanho. Aqui ela tá bem macia, beleza? Aí para manipular ela ainda tá um pouco pegajosa, joia? Aí eu vou colocar mais um pouco de farinha. A massa quando fica pegajosa, ela costuma dar um pão melhor. Então o que que eu vou fazer? Ela teve um primeiro crescimento com toda a massa. Agora eu vou porcionar ela e vou deixar ela crescer de novo. Trazer ela de fora para dentro. Você vê que ela está com bastante bolhas, ó. Isso é positivo. Vou enrolar ela. Vou dividir essa massa aqui em 10 porções. Dou uma esticada bem de leve. Vou dividir essa massa em 10 porções. Joia. Para dar aqui umas 10 esfirras. Então tem uma, duas, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 porções. O ideal é pesar, fazer porções de tamanho igual. Aqui eu vou ter umas esfirras bem grandes, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou na palma da minha mão ou aqui na pedra, eu vou bolear. Vou colocar a massa que estava de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, ó, as bolinhas de ar. E vou fazer isso aqui, ó. Trago a minha mão aqui e faço isso aqui, ó. Esse movimento. Eu pego a massa que estava fora e vou colocando para dentro. Dessa forma assim, ó. Aí eu tenho esse pão lisinho aqui, ó. Porque daí a casca fica ao fundo. Tá bom? E vou deixar ele descansar até ele dobrar de tamanho. Mesma coisa aqui, ó. Tô jogando farinha. De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Trouxe aqui. Olhando. Aqui eu tô passando farinha na mão, tá? Aí, ó, apertei aqui e vou deixando. Quando vocês estiverem bem práticos, vocês já vão conseguir fazer esse processo direto na bancada. De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. E aqui, ó. Essa bancada aqui. Agora eu peguei a manha. Beleza?
tem aqui. Por que eu aperto aqui embaixo? A ideia desse processo é tirar a casquinha aqui da massa em contato com o ar. Aí eu vou ter um pão mais lisinho, uma esfirra aqui mais lisinha. Perfeito? Então eu vou terminar isso aqui com os outros e depois que o pão dobrar de tamanho, a gente volta com ele aqui para rechear e já para colocar ele no forno. Ó, as minhas bolinhas que vão se tornar as minhas esfirras já estão crescendo aqui. Beleza? Aí eu cobri elas, né? Para não deixar elas desprotegidas. E eu tenho aqui o meu recheio. Você pode ver que a cor da carne muda. Ela fica esbranquiçada como se tivesse começado a cozinhar efetivamente, que foi o que aconteceu. Aí depois daqui a alguns minutos, né? Ela já está crescendo bem. Depois de alguns minutos a gente já pode fazer a preparação. Então o próximo passo efetivamente vai ser rechear e assar. Beleza? Como meu forninho é bem pequenininho, já esse é o tamanho, vocês estão olhando de perto a comparação. A minha forma ela dá quase o tamanho da minha mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou assar uma, no máximo 2 esfirras de cada vez. Beleza? Então ela já cresceu bem, ela está bem macia. Beleza? Ó. Tá bem macia. Aí eu vou farinha na minha bancada aqui, ó. E vou colocar uma porção generosa do recheio. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Aproximadamente 1 colher. Joia? Coloquei uma colher grande. Vou colocar aqui um pouquinho mais, vocês já vão entender por quê. Conforme, ó, coloquei aqui, quantidade generosa, eu vou apertando e espalhando. Olha o tamanho que fica a minha esfirrona. Joia? Eu vou apertando e vou espalhando. Ficou aqui, ó, desse tamanho, ó. Olha o tamanho que ficou. Ficou uma big de uma esfirra, ó. Já é. Então ela vai tomar quase que o tamanho inteiro. Os árabes, às vezes eles fazem ela esticada assim, entendeu? Não tá errado, fica legal também. Inclusive, você fala árabe, são muitos povos e tem muitas formas de fazer esfirra. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de sal. E vou colocar ela na minha forma aqui. Vou tentar colocar 2, joia, para render um pouco mais. Ai, ai, ai. Arrumei ela aqui. Arrumei ela na minha forma. Eu não vou deixar ela muito retinha porque eu quero fazer 2 de cada vez. Beleza? Aqui de novo, ó. Vamos lá de novo. Farinha na bancada. Beleza? Coloquei o recheio. Estou colocando 2 colheres do recheio e vou espalhando pelas bordas. Se eu quero fazer menor, aqui eu estou trabalhando com uma média de 50 gramas. Se eu quero fazer média, 30 gramas, 25 gramas. Se quero fazer pequenininha, 20 gramas. Beleza? Peguei ela aqui, coloquei ela na minha forma
Vou fazer essa aqui um pouco mais esticadinha para caber. Joia. Tem gente que faz com massa folhada e coloquei no meu forno a uns 180 graus, ó. Coloquei aqui 170 graus. Beleza? E aqui, na sua casa, você pode usar a forma do tamanho que você quiser. Não precisa fazer, não precisa pressar, não precisa nada. Joia. E ela vai demorar de 10 a 20 minutos para ficar pronta. Eu vou zerar o meu temporizador aqui, ó. Tá em 60 minutos. Então, provavelmente, quando for entre 50, 55 aqui, ó, no máximo nos 40, ela já vai estar boa, tá bom? Então vamos lá, quando ela estiver pronta, a gente mostra. Ó, aqui a gente está no meio do processo de cocção, beleza? Eu tô aqui, ó, quase nos meus 20 minutos, né? Quase nos meus 20 minutos. E nesse momento, vocês vão perceber que a minha massa, ela já assou quase que completamente. A carne está cozinhando, já enquanto a massa assa, a carne cozinha. Já eu levantei inclusive um pouco aqui para não queimar o fundo. E nesse momento aqui eu vou colocar, ó, a temperatura no máximo. Por quê? Porque eu quero dourar a minha massa e terminar de cozinhar a minha carne. Beleza? Então essa é uma dica importante. Você começa no fogo médio para que ela cresça tudo que pode, mas depois, quando ela está quase pronta, você coloca o fogo máximo aqui. Para quê? Para ela dourar, para ela cozinhar. Isso deixa ela mais gostosa.